Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais fascinantes e, com certeza, mais debatidos da teologia cristã, o arrebatamento. É um assunto que levanta muita poeira, muitas dúvidas, e para tentar achar um pouco de clareza, vamos direto na fonte, nos textos. Preparados? Então vamos nessa. Bom, para organizar nosso pensamento, a gente vai seguir um roteiro simples. Primeiro, o que é exatamente o arrebatamento? Depois, vamos entender por que tem tanta interpretação diferente sobre o assunto. Em seguida, o ponto central da nossa análise. A gente vai colocar lado a lado o que Jesus e Paulo disseram e, por fim, vamos ver que conclusão essa comparação nos sugere. Então, vamos começar do começo, né? Para a gente poder discutir qualquer coisa, primeiro a gente precisa saber do que estamos falando. O que de fato é esse evento chamado de arrebatamento? Olha só, a descrição mais clara, mais direta do arrebatamento vem dessa passagem aqui do apóstolo Paulo. A ideia central é que, num determinado momento no futuro, os cristãos vão ser levados para encontrar Cristo nos céus. Esse versículo é a pedra fundamental de tudo, mas as palavras usadas no original, elas são a chave para a gente entender o que isso realmente significa. A primeira palavrinha-chave que aparece em versículos próximos a esse é parouseia. Em grego, isso quer dizer vinda, chegada. Só que não é qualquer tipo de chegada, sabe? O termo carrega um peso. Ele indica uma presença oficial, visível. Pensa no retorno público e glorioso de Jesus, uma coisa que todo mundo vai ver. E aqui vem a segunda palavra, a que literalmente dá nome ao evento, harpazo. É a palavra grega traduzida como arrebatados. E o significado dela é forte e intenso, quer dizer pegar à força, arrancar, levar de repente. Isso dá uma ideia de um evento super rápido, poderoso, decisivo. Então, juntando as peças, o arrebatamento é descrito como esse arrancamento súbito dos fiéis durante a vinda visível de Cristo. Ok, até aqui tudo bem, mas o que deixa esse assunto tão complicado é que, apesar de muita gente concordar que vai acontecer, a gigantesca pergunta é: quando? E aí, meu amigo, a gente entra num verdadeiro campo minado de interpretações teológicas. E dá uma olhada na variedade de opiniões. Esses nomes aí, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-ira, cada um representa uma teoria diferente sobre a ordem dos eventos do fim. Mas, apesar de parecer super complexo, a grande divisão, o centro do debate para a maioria deles, se resume a um único ponto. E o ponto é exatamente este. A questão principal não é se o arrebatamento vai acontecer, mas quando ele vai acontecer, em relação a um período que a Bíblia chama de atribulação. Vai ser antes, durante ou depois desse tempo de grande angústia na terra. É aqui que o debate pega fogo. Para tentar navegar nesse mar de opiniões, o material que a gente está analisando propõe uma abordagem muito direta. Vamos comparar o que o próprio Jesus disse sobre a sua volta com o que Paulo escreveu sobre o arrebatamento. A ideia é simples. Será que eles estavam falando de duas coisas diferentes ou da mesma coisa? Primeiro, vamos ouvir as palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus. Presta atenção nos elementos que ele descreve. A sua segunda vinda vai ser um evento visível, glorioso, com anjos, sons de trombeta e a reunião dos escolhidos. É um evento cósmico que ninguém vai poder ignorar. Agora, vamos voltar para a descrição de Paulo. Olha os elementos de novo. O Senhor descendo do céu, a voz de um arcanjo, a trombeta de Deus, o arrebatamento nas nuvens para encontrar o Senhor. A semelhança com a descrição de Jesus começa a ficar muito clara, né? E é aqui que o argumento do nosso material se torna visual. Essa tabela simplesmente coloca os textos de Jesus e de Paulo, um do ladinho do outro. Repara só como cada elemento-chave, a vinda, os anjos, a trombeta, o encontro, as nuvens, aparece nas duas descrições. A sobreposição é impressionante. Vamos detalhar isso. Nos dois relatos, o que a gente tem? Primeiro, uma vinda visível de Jesus. Segundo, a presença de anjos ou um arcanjo. Terceiro, o som de trombetas. Quarto, a reunião dos eleitos para um encontro com Cristo. E quinto, tudo isso acontecendo nas nuvens. Não são semelhanças vagas, são os mesmos elementos específicos. Com base nisso, a conclusão que o material apresenta é bem direta. O argumento é que não se está falando de dois eventos separados, tipo um arrebatamento secreto e depois uma segunda vinda pública. Não. A ideia é que seriam duas descrições do mesmo e único evento, a segunda vinda de Cristo. E se a gente aceita essa ideia de que os eventos são os mesmos,
Isso praticamente resolve a questão do quando, não é? E a resposta está no próprio discurso de Jesus. É isso que nos leva à conclusão dessa análise toda. E aqui está a peça que faltava. No discurso dele, Jesus dá um marcador de tempo muito claro. Ele afirma que todos esses eventos, sua vinda nas nuvens com anjos e trombetas para reunir o povo dele, vão acontecer imediatamente após a tribulação daqueles dias. A lógica apresentada, então, é bem simples de seguir. Se o arrebatamento que Paulo descreve é o mesmo evento da segunda vinda que Jesus descreve, e se Jesus diz que a vinda dele vai acontecer depois da tribulação, a conclusão implícita é que o arrebatamento também acontece depois da tribulação. Isso alinha essa análise com a visão pós-tribulacionista. E tudo isso nos deixa com a pergunta final, a provocação que o material propõe. Se Jesus afirmou ter contado tudo antecipadamente aos seus discípulos, por que ele descreveria sua vinda com tantos detalhes, mas deixaria de fora um evento tão importante quanto um arrebatamento secreto e separado, se eles fossem mesmo dois acontecimentos distintos? É uma pergunta que fica aí, para a gente refletir.